Olá pessoal, aqui é a nossa última parte do assunto texto, tá bom? Nós vamos ver mais algumas questões específicas aqui para você conseguir criar efeitos diferentes dentro do seu texto. Eu tô finalizando aqui uma assinatura de Andy Arrow, que foi um dos criadores do movimento Pop Art. Essa arte é inspirada no Pop Art, então eu vou finalizá-la aqui, a formatação dela com vocês primeiramente, para mostrar para vocês como é que coloca gradiente no texto, tá bom? Deixa eu só escolher aqui uma fonte mais cheinha para a gente conseguir visualizar o efeito do degradê. Não tinha tentado essa antes, mas vamos lá. Gente, aqui eu queria aproveitar e comentar com vocês que essa distância aqui, ó, a entrelinha, geralmente o Illustrator ele toma como base a distância que ele usou na fonte anterior. Então, sim, cada fonte tem um padrão, tem um jeito. Então, se essa minha fonte, se eu quiser aumentá-la aqui, ó, vou colocar 90, dá para aumentar um pouco mais ainda. 110, agora a entrelinha encaixou, mas se você quisesse aumentar ou diminuir, você precisaria vir à mão e redefinir aqui o valor da entrelinha, tá bom? Porque às vezes você usou uma fonte muito diferente antes que o padrão não tá batendo. Então vamos lá. Tá aqui a minha caixa de texto, e agora como é que você faz para colocar degradê nesse texto? No final do vídeo anterior eu ensinei a colocar cor de preenchimento e contorno, né, que são os básicos, e como é que faz o gradiente agora. Você vai ter que habilitar lá em aparência, que a gente viu no primeiro vídeo da aula de hoje. Eu vou vir aqui em janela aparência, venho aqui na opção, mais opções, e coloco adicionar novo preenchimento, tá bom? Ele vai mudar a carinha do painel. Você vem aqui em preenchimento e coloca gradiente. Tá vendo esse preto para branco aqui? Beleza. Aí você vai lá em janela, que dá para fechar. Você vai lá em janela, abre o menu, o painel gradiente, para você conseguir configurar isso, tá bom? Lembrando como é que faz para alterar o gradiente, as cores do gradiente. Você precisa estar com o painel gradiente aberto. Vamos tentar um radial aqui pra gente ver o efeito? Tá, beleza. Você escolhe o tipo do gradiente e vem aqui na bolinha. Precisa estar com o painel cor aberto, tá bom? Habilitado para você escolher. E daí você vai escolhendo a cor de fora e a cor de dentro, ou a cor da direita e da esquerda, dependendo do tipo do gradiente que você escolheu. Então, olha só. Não gostei muito desse, eu vou colocar um... Acho que tem que ser duas cores escuras, senão não vai dar leitura. Ó, aqui foi. Então, eu sempre comento, tá? Não levem em consideração tanto a beleza, mas sim a técnica. Eu faço os efeitos para mostrar para vocês. Então, é assim que você coloca gradiente no texto. Você primeiro habilita lá no menu aparências, para depois vir aqui, tá bom? O segundo assunto do vídeo é o texto no caminho. O que é o texto no caminho? É aquele famoso espiral, quando você tem um texto que vai seguindo a espiral, sabe? Ele vai rodando a espiral, rodando, rodando, e você vai acompanhando aquele texto. Então, para criar esse texto ao caminho, você primeiro precisa ter um caminho. O que é um caminho? Caminho é um vetor, é um pet. Você pode criar um caminho utilizando a forma espiral, ou um quadrado, um círculo, uma estrela, enfim. Ou então você pode utilizar a ferramenta caneta ou curvatura para você criar o seu próprio caminho. Então aqui eu simplesmente peguei a ferramenta curvatura e criei essa minhoquinha, né? Esse movimento aí. Aqui eu deixei um poema separado pra gente encaixar aqui, não sei se ele vai caber inteiro. Aí beleza, tô aqui com o meu caminho criado. O que você precisa fazer? Antes de colocar o texto ali, você precisa vir e selecionar a ferramenta tipo primeiro. Por quê? Vocês conseguem perceber que aqui a gente tem a ferramenta tipo, tipo de área, tipo no caminho. Beleza, depois tem tipo vertical. Aí repete, vertical da área vertical e caminho vertical. Se você não tira, por exemplo, se você utilizou a ferramenta tipo vertical antes e não tira dessa opção aqui, pode ser que sua ferramenta tipo no caminho dê errado, tá? Ela não fica do jeito que você, não fica do jeito que você deseja. Mas basicamente, vem da ferramenta tipo e depois vem na ferramenta tipo no caminho, para ele ficar numa escrita bem confortável de leitura. Daí tá. Vou clicar aqui, ele vai procurar, o cursor dele vai ficar procurando um vetor, um caminho, um pet que você tenha criado. Então, eu vou posicionar meu mouse aqui
perto da minhoquinha que eu criei, ele vai ficar azul, ó, ele identificou um caminho. Vou clicar e soltar. Beleza. Ele tá com a configuração, né, com a formatação do texto anterior, então logicamente a gente vai arrumar isso que ficou uma bagunça. Já tô aqui com o Ctrl A selecionado praticamente. Primeiro vou diminuir esse texto e vou colocar uma fonte mais fácil de ler, né? Isso aqui eu gostei. Ixi, pior que tem hora que ele enrosca todo o texto. Ué, mas cadê o meu texto? Ele não pegou? Peraí, gente. Talvez eu tenha que fazer de novo. Ah, agora foi, ó. Eu copiei, colei o meu texto. Então, aqui ele tá com maisinho, tá? Ele tá dizendo que não coube o poema todo ali. Vamos só diminuir um pouco a fonte. De repente você quer fazer uma cartilha, você tá fazendo alguma coisa, sei lá, mais especial, quer uma coisa infantil, de repente você quer brincar com esse efeito de texto. Você pode utilizar essa ferramenta aqui, tá? E o bacana é que você vai criar o seu próprio caminho, o seu próprio vetor, tá bom? E olha só, ele vai acompanhando o desenho. Aí você pode usar a sua imaginação, treinar aí em outras formas, você criar sua própria forma, você criar seu próprio texto, etc. E, deixa eu só confirmar aqui se é o último... Ah, não, não é o último tema ainda da aula. Aqui, gente, eu vou passar um comandinho para vocês que parece simples, mas a gente usa muito, principalmente quando você está fechando o arquivo que será impresso, que é o criar contornos, ou como a gente utiliza no CorelDRAW, que é o converter em curva, deu até branco aqui. O que acontece? Quando eu crio qualquer ferramenta de texto, né, qualquer caixa de texto, esse texto é editável, né? Basta que eu clique 2 vezes ali e o cursor já começa a piscar, quer dizer que ele está permitindo que eu faça alteração desse texto. Porém, se eu fosse imprimir essa arte aqui e a gráfica não tivesse essa fonte que eu estou utilizando, eu correria o risco do computador dele voltar assim meu texto para fonte Arial, para Times, enfim. Então eu preciso converter esse texto em curva ou criar contornos para que ele deixe de ser uma caixa de texto e passe a ser uma imagem, um vetor qualquer. Então a pessoa não precisa ter esse cuidado se ela tem ou não a fonte no computador dela, tá bom? Um conselho muito importante é que antes de você converter o texto, né, criar contorno no texto, você precisa salvar uma outra versão do seu arquivo. Por quê? Uma vez que você cria contorno, você não consegue mais alterar o texto em si. Então, aqui está em End Arrow. Se eu quisesse colocar o meu nome depois de criar o contorno, eu não conseguiria, tá bom? Então, vamos supor aqui, fingir que eu já salvei uma versão extra. Eu venho em objeto. Ah, desculpa. Vem em texto, em tipo. Peraí, por que criar contornos não está habilitado? Agora sim, ó. Criar contornos, que é Shift Ctrl O. Visualmente não dá pra gente ver, tá? Você fala assim, ah, mas tá igual, nada aconteceu. Agora, se eu clicar 2 vezes e tentar alterar, ele é só um vetor, ele é um desenho, tá vendo? Se eu vier aqui com a ferramenta seleção direta, eu consigo puxar tracinhos dele. Então, ele deixa de ser texto, portanto, não vai dar problema na hora de imprimir. Tá bom? Isso aí é um ponto importante para vocês finalizarem o arquivo. E vamos lá para o último assunto aqui das aulas de hoje. Eu tenho uma imagem aqui aberta só para vocês visualizarem mais ou menos o que eu consigo fazer com essa ferramenta, que é a distorção de envelope. O que é isso? Distorção de envelope é quando você cria um objeto e você vai pegar um texto e vai encaixar dentro desse objeto, tá bom? Tem algumas regrinhas, vou dar algumas dicas para vocês. A distorção de envelope tem 3 configurações, mas eu vou ensinar que a gente utiliza aqui para texto, tá bom? Então, aqui, olha só, onde está escrito lhama, a palavra lhama foi escrita dentro de um coração. Na verdade, eu escrevi a palavra lhama, não trava-línguas aqui, palavra lhama, normal, depois criei um coração e depois mandei esse texto se encaixar dentro do coração. Isso é chamado de distorção de envelope. Aqui, gente, eu já deixei criado para ser mais rápido. Eu tinha criado uma nuvem, tinha escrito som e tal, só que ficou muito complexo para distorção de envelope. Mas o que eu fiz? Criei uma pranchinha. E embaixo eu tenho essa caixa de texto escrito surf, tá bom? Tá configurado. Então, quais são as dicas para você trabalhar a distorção de envelope? Você criar uma forma simples. Se ela for uma forma complexa, o próprio Illustrator não vai permitir
a distorção de envelope, senão fica com muita informação para ele ajustar o texto. Recomendo que você use um texto mais pesadinho, sabe? De maior peso visual, para que você consiga ver o efeito da distorção. É legal letra maiúscula no texto, fica mais agradável o resultado final, tá bom? E um ponto importante, a forma precisa estar em cima, tá bom? Texto embaixo, forma em cima, senão ele dá erro. Daí, o que eu vou fazer? Como eu não consigo selecionar a palavra surf, clicando nela, senão eu vou clicar sempre nesse oval, círculo oval, aqui da cor preta, eu vou vir aqui pelo painel camadas, vou clicar no quadradinho azul, vou dar o shift, certo? Para selecionar tanto a forma oval quanto o texto. Vou vir em objeto, distorção de envelope, e você vai vir na opção criar com objeto superior. Prontinho, ó, tá aparecendo o logo, né? Tem alguma loja que tem esse logo mesmo. Não vou fazer uso comercial, gente, é só para ensinar. Olha só. Daí, o que ele faz? Ele pega esse texto e vai moldando ele de acordo com a forma. Por isso que a forma não pode ser muito complexa, tá bom? E assim, gente, aproveita esse efeito, sabe? Cria alguma coisa que você queira, que você deseje. Escreva uma palavra que faça sentido ali dentro com a sua escrita. Então, assim, use a imaginação. Só nesse vídeo que a gente viu muitas coisas criativas que dá para você criar, então aproveita, treina na sua casa e se você tiver dúvidas, pode deixar aqui no comentário que eu vou te ajudando, tá bom? Até as aulas da semana que vem, gente. Obrigada, tchau, tchau!